Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Bom, bem-vindos, Renato, Luísa. Vamos começar aqui a jornada além do horizonte, né? Então, antes de mais nada, eu vou contextualizar um pouquinho, né, qual é a nossa ideia. Meu nome é Alexandre Rosa, eu sou médico oftalmologista, sou professor da Universidade Federal do Pará, tenho especialidade em doenças da retina e vítreo, faço parte do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, faço parte da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, e é com muita satisfação, muita ansiedade que a gente recebe a Luísa e o Renato aqui. A ideia disso aqui surgiu porque a gente viu que as doenças oculares, elas não são apenas um problema ocular, né? Muitas doenças do olho, elas são crônicas e as pessoas, às vezes, têm dificuldade em manter o tratamento. Então, um dos motivos que a gente viu lá na Retina Pro é que a gente precisa tratar os pacientes de uma maneira geral, de uma maneira holística, né? Então, a gente fazia muitas dessas conversas, como a gente vai ter agora com a Luísa, presencial lá na Retina Pro. A gente tinha essas conversas com pacientes, com outros médicos, e a gente pensou, como é que a gente consegue levar isso para outras pessoas, como é que a gente consegue alcançar outras pessoas através das tecnologias digitais. Então, surgiu essa ideia de a gente fazer a Jornada Além do Horizonte. Então, a Jornada Além do Horizonte, ela tem basicamente 3 grandes objetivos. O primeiro vai ser motivar as pessoas. O segundo, a gente vai querer informar as pessoas sobre doenças oculares. Então, e a terceira coisa que a gente vai fazer é inspirar as pessoas. Então, vou contar aqui com a ajuda do Renato, que é o médico oftalmologista, daqui a pouco já passo a palavra para ele. Ele vai informar a gente sobre doenças oculares. E aí a gente vai contar um pouquinho a história da Luísa, que a gente espera que inspire muitas pessoas a literalmente ver os problemas oculares com outros olhos, literalmente. Então, o que não vai acontecer nessa jornada? O que a gente não vai entregar? A gente não vai entregar nada milagroso, não é uma venda de um tratamento, não é uma venda de exercícios oculares. A gente quer mudar a vida das pessoas, entregando uma maneira como as pessoas podem enxergar melhor os seus problemas e como elas podem lidar melhor com isso. Então, esse é o objetivo da jornada. Renato, bom, tu apresenta um pouco aí, Renato. Fala de ti, né? Como é que tu chegaste na Retina Pro, como é que tu vieste para Belém. Te apresenta das tuas características aí, para que lugares do mundo tu já foste? Fala um pouquinho aí de ti. Não, eu sou de Belém, fiz faculdade lá na UFPA, né? Terminei a faculdade e saí de Belém, fiz a minha residência de oftalmologia na Santa Casa de São Paulo, né? E a parte da retina vinculada ao Hospital São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, onde hoje eu ainda sou vinculado no programa de doutorado, né? Estou terminando o meu doutorado. E tu falaste da parte do mundo, é que eu morei na França, fiz mais um ano lá de treinamento na parte de cirurgia de retina, né? E então, isso aí, falando um pouco sobre mim, né? Legal. Então, quanto tempo demorou toda essa viagem, Renato, até tu voltar para Belém? Rapaz, 7 anos e alguma coisa, 7 anos e meio, né? É muito tempo, né? Mas fora a graduação, né? Então, foram 13 anos, né? Total para chegar. Mas fora de Belém, isso, né? 7 anos, mais de 6 anos de faculdade de Belém, né? Legal, bacana. Lu, fala um pouquinho de ti, o que tu estás fazendo agora? Como é que tu vieste cair nessa roubada aqui? Bom, primeiro agradecer o convite, né? Eu acho que eu tenho um carinho muito grande por esse povo aí dessa Retina Pro e assessorados. E acho que não tem como dizer não para um convite, né? Bom,
Eu vim cair porque eu tô com eles desde sempre, né? Com Edmundo, e aí sucessivamente Isabela, Alexandre, e aí a gente Patrick, vai Luciano. estendendo. E aí a gente vai estendendo. E assim, hoje eu sou psicóloga, hoje eu não estou em Belém, né? Eu estou morando em São Carlos, vim fazer mestrado aqui na UFSCar, e continuo, né, ligada a eles pela deficiência visual, né, e porque são eles que me salvam nos meus desafios e que sempre me dão todo o suporte que eu preciso e, enfim, temos essa relação de amor e gratidão. E a Luísa nasceu com um probleminha, né, ocular, que é a retinopatia da prematuridade, né, a gente vai contextualizar isso aqui com o Renato, né, que eu acho que é uma coisa importante. Eu acho que... Renato, eu queria te perguntar isso, né? Bom, explica aí, a Luísa teve esse problema, né? Que é a retinopatia da prematuridade. O que é a retinopatia da prematuridade? É todo bebê que precisa fazer exame para isso? Como é que acontece isso aí? Me explica aí. A retinopatia da prematuridade, né? Primeiro, assim, falar de prematuros, né? De falar um pouco da epidemiologia, a Organização Mundial de Saúde estima que, por ano, nascem em média de 15 a 20 milhões de prematuros. Tá? Dessa estatística, o Brasil está em 10º lugar. Se vocês olharem todos os países do mundo, o Brasil está em 10º lugar, isso realmente é uma estatística que preocupa. Aqui no Brasil, nascem, por média, 300 mil prematuros por ano, né? E a retinopatia da prematuridade, ela é uma das principais causas de cegueira no mundo. Em bebês, né, em crianças. E se nós pegarmos só a América Latina, 25% dos bebês que nascem prematuros na América Latina, de 100 mil crianças cegas, 25% é devido à retinopatia da prematuridade. Então é um dado que assusta um pouco. Aí é claro que já entra naqueles outros fatores de desigualdade socioeconômica, pré-natal não é muito eficaz, que a gestante faz, dificuldade em acesso às unidades de saúde, aí são outras coisas, né? Mas o que eu acho que o mais importante da retinopatia da prematuridade é que é uma causa prevenível. Hoje em dia, se a gente consegue detectar cedo, tratar cedo os bebês que necessitam de tratamento, porque não são todos que vão precisar de tratamento, a gente consegue, sim, evitar uma evolução desfavorável, né? Tu perguntaste quais bebês devem fazer, né? Então, é todo bebê, assim, vamos falar para o pessoal que tem, provavelmente, muita gente que é mãe, pai aqui. Então, olha, acabei de ter um filho, preciso sair correndo, levar meu bebê para fazer Qual é a diferença de teste do olhinho, que é obrigatório, para fazer a prevenção da retinopatia da prematuridade? Como é que é isso? Certo. Todo bebê prematuro, ou seja, o que nasce com menos de 37 semanas, ou seja, 36 semanas para baixo já é o ideal a fazer o exame de retinopatia da prematuridade. É claro que o risco maior está naqueles bebês, e a recomendação maior são naqueles bebês menores de 32 semanas e menores de 1,5 kg. Esses têm mais risco de desenvolver algum grau de retinopatia da prematuridade, seja leve ou seja grave, né? E em relação ao teste do olhinho, o teste do olhinho é uma coisa e o exame para retinopatia da prematuridade é outra. O teste do olhinho deve ser feito em todo bebê. Não importa se é prematuro, não importa. Teste do olhinho é justamente a gente jogar uma luz no olhinho do bebê e ver se o reflexo vermelho está presente, tá? Porque alguns bebês nascem com reflexo no meio do olho branco, e isso pode, geralmente, alguma doença, seja uma catarata congênita, seja algum tumor intraocular, seja alguma infecção que dá na retina. Então, esse é o teste do olhinho, né, que faz parte do Ministério da Saúde, junto com o teste da orelhinha, o teste do pezinho, né? Agora, a retinopatia da prematuridade, o exame não é só jogar uma luz. A gente tem que dilatar e tem que fazer o mapeamento de retina, que é um exame um pouco mais profundo, né? E Luísa, trazendo isso um pouco para contextualizando o teu caso, tu lembra, assim, tu tens essa informação de quantos quilos tu nasceste? Tu lembra, assim, a tua mãe falou alguma vez isso ou não? Chegou a comentar? Falou,
Eu já soube, mas eu não sou boa com números, eu sempre esqueço. Mas assim, eu sei que foi de 30 para 32 semanas, mais ou menos nesse período que eu nasci. E eu acho que o peso não era tão baixo, não era tipo 1,5 kg que o Renato falou, mas essa informação que eu tenho, mais ou menos. Mas eu acho que a minha deficiência visual só foi detectada um pouco depois. Perdoe-me se eu estiver errada, mas eu acredito que sim. Foi realmente com a percepção de que eu não respondia a estímulos visuais, exatamente. Ao longo do desenvolvimento, eu sou a 4ª filha, né? Então meus pais tinham algum treinamento de experiências anteriores, e aí eles perceberam que, de alguma forma, a determinado sentido, né? Estímulos eu não tinha a mesma resposta, exatamente. Entendi. E, Renato, beleza, então um bebezinho com, sei lá, 30 semanas, menor de 1,5 kg, fez o exame lá do olhinho, mas tem que fazer o exame de mapeamento de retina que você falou. E como é que trata isso aí? Assim, todo bebê tem que tratar ou não? Assim, não. Teve o diagnóstico de retinopatía da prematuridade. Significa que a criança vai ter que tratar? Não significa. É claro que eu não vou entrar aqui em detalhes muito técnicos, mas existem 5 estágios que a gente chama da retinopatia da prematuridade. Tá? Então, o primeiro e o segundo estágio, geralmente a gente não trata. A partir do terceiro, a gente trata. O tratamento hoje, padrão ouro, por exemplo, para o estágio 3, é o laser. A gente tem que levar o bebê para centro cirúrgico, anestesia geral, né? Bebê muito pequenininho, claro, e o tratamento padrão ouro é o laser. Em alguns casos, quando já está mais avançado, já com descolamento de retina, aí nós temos que partir para a cirurgia de vitrectomia, mas esse é o último do último caso. O que a gente quer é detectar no início e conseguir fazer o laser se necessário, entendeu? Para evitar com que evolua para um descolamento de retina, por exemplo. Entendi. Então, basicamente, hoje o tratamento gold standard, né, que a gente usa muito essa palavra em medicina, né, tratamento padrão ainda é o laser, né. Durante um tempo a gente fez crio, né, mas hoje praticamente não se usa mais. E o bom do laser é que assim, não tem corte, né, não tem cicatriz, não tem ponto, né, uma coisa que é importante a gente falar para as pessoas que fazem ou que podem se submeter a tratamento laser, que é um tratamento que ele é relativamente inócuo, né, obviamente todo tratamento tem os seus riscos, né, mas é um tratamento que pode ser feito de uma maneira bem segura para a criança, isso sobretudo. Você dá pouca inflamação também, né, então inflama pouco. Sim. Tudo na parte externa, né, tudo pela parte externa a gente não invade o olho da criança, né. E eu acho importante também falar, Alexandre, que da injeção, né? Também hoje é um legal. tratamento. Bem lembrado, né? Bem lembrado. Isso. Porque, assim, eu acredito que muitos pacientes aqui já ouviram algum colega, algum amigo, aquele meu amigo já está fazendo o tratamento de injeção no olho, né? O que é isso, injeção no olho, né? Tem algumas doenças que precisam de medicamentos que a gente chama antiangiogênicos, ou seja, para fazer com que os vasos lá dentro, que são frágeis, não proliferem. Isso a gente faz no bebê prematuro, tá? Também. Então, em alguns casos, também, a gente decide não fazer o laser, em alguns casos, decide fazer a injeção, tá? É um tratamento relativamente novo e que as diretrizes ainda estão sendo estabelecidas, mas é uma opção também, né? Eu posso fazer uma pergunta? Que eu acho que é uma coisa que eu tenho outros amigos que têm também retinopatia da prematuridade, sempre é uma coisa que surge, assim, se existe alguma coisa que as pessoas, os pais, as pessoas que acompanham precisam saber de cuidados, de prevenção, né, em relação à retinopatia. Então, por exemplo, tem relação com estar na incubadora ou não, o que isso pode influenciar? Isso, legal. A gente sabe que o oxigênio é um grande vilão nesse caso, né? Comenta um pouquinho, Renato, sobre a questão do oxigênio, né? Então, eu acho que é um fator de risco importante, né? Então, peso de nascimento, né? Idade gestacional e esses outros fatores, né? Fala aí sobre os outros fatores, oxigênio, né? Transfusão, se precisar. Isso, esse ponto que a Luísa tocou é muito importante, porque apesar do bebê de maior risco ser menor de 32 semanas ou de 1,5 kg, tem aqueles bebês que são prematuros, que nasceram com alguma outra infecção, que necessitam de oxigênio, né? Terapia, e muitas vezes esse oxigênio é em altas doses, e eles fazem uma hiperóxia, que a gente chama, ou seja, um excesso de oxigênio. Ou seja, se a falta de oxigênio também prejudica, né, o excesso também prejudica, porque o excesso vai causar uma vasoconstrição, ou seja, o vaso lá dentro da retina vai como se ele fechasse.
isso também vai faltar oxigênio. Então, isso a gente sabe que é um fator de risco para a retinopatia da prematuridade, para piorar. Entendeu? Graças a Deus, graças ao oxigênio, os bebês estão vivendo mais. Um bebê prematuro que antigamente nascia com 24 semanas, não conseguia sobreviver, hoje, graças a esses mecanismos ventilatórios, consegue sobreviver. Mas, infelizmente, um dos lados ruins disso é piorar, desenvolver uma retinopatia da prematuridade. E Lu, e me conta, assim, como é que... Tem quantos irmãos? São três meninas, né? Você 3 meninas mais velhas, e o Gabriel e a Isadora, né? E a caçulinha, né? E aí, eu estava te perguntando agora, as meninas aliviavam para ti, porque tu tinha deficiência visual? Não, brigavam igual contigo? Olha, eu acho que a briga era igual, a briga pelo controle remoto da TV, quem vai sentar na janela do carro, né? As brigas eram todas iguais. Então não aliviava contigo, né? Que não isso aliviava. É legal saber, né? Porque tu mesmo estava falando um pouco sobre isso, né? Da questão da superproteção, né? Sim. Como é que tu enxergas isso, assim, hoje como psicóloga, né? E tendo passado por tudo isso, né? Como é que tu vês isso? Eu acho que, assim, a superproteção, ela tem uma consequência muito negativa, que é o fato de que a própria pessoa corre o risco de acreditar, né, que ela realmente está correndo riscos ou que ela realmente não consegue fazer determinadas coisas que talvez ela consiga ou que talvez não sejam riscos reais, né? Então, a superproteção, principalmente para a criança, ela tem esse elemento de é como se de alguma forma a gente incluísse isso, né, na sua percepção de si mesma, né? Então, se está todo mundo dizendo que eu não vou conseguir, eu, enquanto criança, conseguir vencer isso e dizer, não, consigo sim, deixa que eu vou, né? Ou então, deixa que eu faço, é muito mais desafiador, né? E eu acho que na minha história, teve o contrário da superproteção, ela passa muita confiança. Então, digamos, se a minha mãe e meu pai, que são pessoas de referência para mim, estão dizendo que eu dou conta, eu tenho um plus, né? Eu tenho uma coisa a mais para confiar e tentar e me arriscar, né? No bom sentido. Tu lembra de alguma situação como essa, assim, que aconteceu e assim, teus pais falaram, não faz, e tu foste lá e mesmo assim fez e deu conta? Olha, eu lembro de duas coisas. Uma bem pequena, que meu pai que conta, não lembro, na verdade, mas ele conta que ele virava para mim e dizia assim, minha filha, você pode cair. E aí eu dizia para ele, não, pai, não pode cair. Tipo assim, bem pequenininha, né? E ele conta isso como algo significativo para ele, né? Que ele percebeu que ele não podia fazer isso, que ele não podia me impor esse limite, né? E eu acho que, assim, já na fase da adolescência, mais 18 anos, eu já estava numa fase de vou sozinha, vou de ônibus sozinha, às vezes eu não contava mesmo, porque eu ia e contava só para as minhas irmãs, e depois contava, olha, eu fui, consegui, né? Porque eu sabia que se eu contasse, mesmo que fosse de uma forma velada, talvez pelo medo, né, enfim, a minha mãe ou meu pai fossem dizer, não, eu te levo, não, eu pago teu táxi, ou qualquer coisa do gênero. Então, eu lembro de alguns momentos ter o apoio das minhas irmãs nisso, eu lembro de uma situação que era, tipo assim, a primeira vez que eu tinha uma coisa para resolver no shopping e eu queria ir sozinha, não tinha ninguém que pudesse ir comigo e eu tinha que resolver o que eu tinha que resolver e eu disse, eu vou sozinha. E aí a minha mãe não queria que eu fosse sozinha e a minha irmã que bateu o pé disse, o que pode acontecer se ela for sozinha, né? O que vai acontecer? E a gente conseguiu dialogar e eu fui sozinha. Então foi a primeira vez que tu lembra de, assim, eu vou fazer isso, eu vou provar que consigo e... não foi a primeira vez, com certeza não, mas foi uma vez significativa, né? Eu acho que isso deve ter acontecido muitas vezes, assim, mas ao mesmo tempo, eu acho que foi uma dose equilibrada, né? De preocupação, sim, de cuidado, né? Que eu acho que é necessário, porque eu, enquanto criança, enquanto, né, adolescente, estava também aprendendo meus limites, o que era possível, etc. Então, não é assim, vai e te vira. Mas, de outro lado, é uma dose de confiança, né? De dizer, não, eu vou dar
essa chance e esse pensamento. O que é o pior que pode acontecer? Né? Então, vamos trabalhar com as possibilidades reais, né? E não com a fantasia de que o mundo vai acabar. Né? Então, acho que essa dose equilibrada. E não te manter numa redoma também, né? Saber que você, enfim, você vai ter que ter as suas experiências do mundo, né? Eu acho que isso não dá para eles te privarem, te manterem, que nem a gente está hoje em dia, né? Numa quarentena, todo mundo fechado em casa, né? Sim. Mas a gente sabe que não é assim, né? E eu acho... Renato, falei, não. Desculpa, fala. Não, só ia completar assim, eu acho que além de entender que não vai manter na redoma, assim, eu acho que algo que foi muito diferencial na minha vida foi a busca de estratégias e de recursos para me ajudar, né? Para me dar suporte para que eu pudesse desenvolver as coisas. Né? Então, seja recursos tecnológicos, seja recursos humanos, né? Então, criar rede de apoio, contar com as pessoas. Então, isso sempre foi muito incentivado na minha família, de que, de alguma forma, eu criasse essas estratégias, no sentido de que, com elas, era mais seguro, né? Era mais possível que eu conseguisse desenvolver, né? Me desenvolver e realizar o que eu queria, mas com esse suporte. Então, acho que isso é legal de colocar também. Vai voltar para essa coisa do suporte, que acho que hoje tem muitas ferramentas legais, né, para a gente, que, enfim, antigamente não se tinha, né, eu acho que a gente vai voltar para isso, mas eu queria perguntar para o Renato. Renato, tem algum outro fator de risco que a gente deva levar em conta para examinar um prematuro? Infecção, algum tipo de infecção, anemia, lembra de alguma outra coisa que a gente deve... Então, fala aí do paciente prematuro, sabe que o peso, né? Então, vamos tentar bater muito nessa coisa aqui, né? Para as pessoas que, sei lá, pode ter alguma pessoa grávida ou alguém que está conhecendo alguém que está grávido, né? Então, peso, né? Idade gestacional, oxigenoterapia, mais alguma coisa a gente tem que ficar de olho? Tocaste no ponto de infecção. Eu acho que infecção, infelizmente, ainda é muito prevalente aqui no Brasil, aí também por causa daqueles fatores de desigualdade social, pré-natal, muitas vezes não feito adequadamente, ou seja, a gestante não faz uma triagem adequada. E então, por exemplo, toxoplasmose. Tá? Muitos bebês nascem com toxoplasmose congênita, nascem com sífilis congênita, rubéola, e a gente sabe que, além dessas doenças causarem lesões específicas na retina, tá? Ela também atrapalha o desenvolvimento da retina. Então, a gente vai ter que fazer um mapeamento de retina para ver essas lesões, essas doenças e também vai ver sobre a retinopatia da prematuridade. Então, a infecção é um fator de risco importante também. Tá. E assim, tu trabalha lá na Santa Casa aqui, né, do Pará, que eu acho que talvez seja um dos maiores serviços que tem de neonatologia do Brasil, muito leito lá, né? Sim. Uma coisa que me chamava a atenção, assim, quando eu e o Edmundo estávamos lá, é que, não sei se isso é um fator de risco relativo mesmo, mas é uma coisa que chamava a atenção minha e do Edmundo, né? Porque eu lembro que quando a gente começou o programa lá, que tinha muita mãe adolescente. Ainda tem muito isso lá? Tem bastante. Olha, primeiro, queria aqui elogiar a Santa Casa, porque é o lugar onde eu faço a retinopatia da prematuridade aqui em Belém é lá, né? Vocês começaram, né? Tu, o Edmundo, a Luciana. É um serviço extremamente organizado, tá? As enfermeiras, assim, compete com qualquer serviço privado para essa parte de retinopatia da prematuridade, porque o volume lá é muito grande, paciente do interior, muitas adolescentes, né, como tu falaste, muitas mães, infelizmente, desinformadas, falta o acesso à informação, né, não é? Às vezes não é culpa delas, falta o acesso à informação, então a gente tem esse papel educacional lá também. Então, pelo volume que a gente tem lá, é gratificante, porque a gente acaba, por semana, a gente atende o quê? Umas 100 e poucas crianças, entendeu? Caramba. Por semana, né? E se a gente trata com retinopatia... Não todas têm a retinopatia. Para triagem. Prematuros. Quase 500 pessoas por mês, né? 130 por semana. Exatamente. E aí vamos supor que por semana, uma média de 4 bebês, a gente tem que tratar com laser, colocando uma média assim
por baixo. Então, esses 4 a gente é muito gratificante porque a gente consegue salvar o olho desse bebê. Às vezes um bebê que é do interior e isso não é um problema na América Latina, como eu falei, serviço privado, serviço geral, né? E Lu, a gente sabe que hoje com essas novas tecnologias a gente tem muita coisa que antes a gente não tinha, né, para lidar com paciente de baixa visão. Eu tenho, por exemplo, também uma jovem, uma menina de, acho que é 12 anos, e ela usa muito celular para acompanhar a aula, né? Ela tira foto, às vezes, do quadro e usa o celular para poder escrever, né? Me fala um pouquinho disso, como é que tu lidas com isso? O que tu faz no teu dia a dia que eu acho que poderia dar de dica aqui para alguém que conhece alguma pessoa com um problema visual, que não... Antes de mais nada, vamos voltar 2 casas, né? Me fala como é que é a tua visão. Sim, tu deve ter falado. Outro dia eu brinquei, eu tava no elevador, aí uma moça me perguntou se eu tenho um cão-guia, né? E eu tava com ela, e aí a moça me perguntou se era um cão-guia e se eu enxergava alguma coisa. Eu disse que sim, que eu tinha baixa visão. Aí ela disse assim, mas como você enxerga vultos? Aí eu disse, olha, eu acho que é mais que vultos. Aí a gente ficou brincando com isso, né? Porque assim, as pessoas tentam compreender, né, como é essa visão, mas até as pessoas que são muito próximas a mim, eu acho que é difícil. Mas assim, eu enxergo... Eu lembro que tu me falaste uma vez que tu falaste que tu viste alguma coisa, e aí alguns colegas teus falaram, 5%? Mas quando? Tá vendo essa história? 5%. Aí eles dizem que eu inventei essa história de baixa visão. E, na realidade, assim, eu acho que vocês, como oftalmologistas, talvez possam dizer isso também. Eu acho que tem um pouco do uso da visão, né, da funcionalidade que eu dou para ela, que talvez seja maior do que ela em si, né? Então, eu brinco que às vezes eu enxergo mais com a minha imaginação do que com o meu olho. Né? Legal. Compondo aquela imagem com aquilo que eu conheço, do que realmente enxergo, né? Mas assim, eu leio numa fonte ampliada, eu enxergo cores, e é uma visão embaçada, né? Então é uma visão que é como se ela tivesse sempre turva, né? E quanto mais longe, mais turvo, e quanto mais escuro também é mais difícil. Então tem todas essas variações também. Se está escuro, eu enxergo muito menos do que de dia, por exemplo, né? Uhum. Agora isso não foi um impeditivo para tu fazeres faculdade, né? Como é que foi essa coisa de fazer a faculdade e passar por essa dificuldade na faculdade, né? Como é que o pessoal Porque, assim, no colégio, a gente sabe que às vezes tem um pouco mais de ajuda, né? Os professores e tal. E como é que foi entrar na faculdade? A gente sabe que tu me falaste que a hora que tu fizeste 2 faculdades, né? Então, conta um pouquinho essa história das 2 faculdades. Eu acho assim que tem um elemento que as tecnologias elas foram um pouco evoluindo, né, ao longo da minha vida. Então, assim, eu tinha tecnologias assistivas na infância, né, que eram muito mais rudimentares. Então, era uma lupa de mão, né, era algo muito mais analógico. E com o tempo isso foi se tornando mais tecnológico, né, digamos assim. E, assim, eu acho que é importante, eu sempre usei muitos recursos, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu devo muito ao meu pai, de que sempre buscou descobrir, porque a gente não sabia, a gente não tinha informação, a gente não tinha ideia de onde é que a gente podia encontrar, mas aonde ele ia, ele buscava alguma coisa e trazia para mim, né? Olha, experimenta isso aqui, vê se tu consegue ler do quadro com isso. Olha, experimenta isso aqui, vê se melhora ler com isso. Então, foi sempre uma coisa tentativa e erro mesmo, né? Eu acho que hoje a gente tem muito mais acesso, está muito mais descrito na internet, né? Em tutoriais, talvez, e na época da minha alfabetização, por exemplo, isso não estava, né? Então, assim, fui sempre utilizando binóculo para olhar de longe, para copiar do quadro, lupa eletrônica, né, que é um recurso que me acompanha a vida inteira, que inclusive o meu pai desenvolveu uma lupa eletrônica de baixo custo, né, que era uma adaptação com uma câmera de segurança. Então teve uma sacada muito legal, e na época a gente compartilhou isso com o Instituto Álvaro de Azevedo, aí de Belém, né, então assim, são tecnologias que a gente foi mesmo acompanhando. E já na faculdade, acho que no segundo ou no terceiro ano da primeira faculdade, surgiu a lupa eletrônica. A
A tua primeira faculdade foi de História, né? História, isso. E aí surgiu não, né? Mas eu tive acesso à lupa eletrônica portátil, que era já num formato assim, como se fosse o tamanho de 2 celulares juntos, né? Que foi um presente da Luciana. E aí foi, assim, revolucionário, né? Porque você ter algo na sua mão, que você pode ler qualquer coisa a qualquer momento, era algo, assim, que eu nunca tinha vivenciado. Né? Então, ler um texto em tempo real na sala de aula, né? Ter a possibilidade de ler um cardápio, de ler alguma coisa nesse sentido. E hoje a gente tem esse acesso, por exemplo, a uma lupa no próprio smartphone. Então, o iPhone tem uma lupa nativa nele, e o Android tem aplicativos que funcionam como uma lupa. Então, assim, é um recurso que está no seu celular, você está com ele o tempo todo, é sensacional. Hoje em dia, nesse sentido, também tem scanners no celular, que você bate uma foto, ele transforma aquilo em voz. Então, assim, tem uma série de recursos que tornam essas coisas da vida diária muito mais acessíveis. Mas eu acho que na faculdade é muito desafiador, assim, porque as coisas não estão acessíveis, os textos não estão acessíveis, né, toda aquela discussão, se a gente for pensar, porque tem um elemento, eu acho que é legal colocar isso, assim, tem um elemento que é pessoal, que é o que você busca, como se desenvolver de recursos, o que você busca para te instrumentalizar, digamos assim, e também o que você tem acesso economicamente também, porque a gente tem que considerar isso, mas tem um elemento que é social, então o que a sociedade está pensando em termos de acessibilidade, o que as pessoas estão produzindo em termos de acessibilidade. Porque a gente pensa que a acessibilidade é isso, é só o professor que vai ter que adaptar o material dele para a aula quando ele tiver um aluno cego ou um aluno com baixa visão. Mas, na verdade, a gente tinha que pensar em acessibilidade em qualquer publicação no Instagram que a gente fizer, em qualquer foto no WhatsApp que a gente mandar. Né? Oi? Qualquer site que você visita, né? Qualquer coisa, né? Tem que ter que você estiver construindo, ou que você estiver alimentando. Então, assim, isso nas coisas assim, virtuais, né? Mas isso se estende para tudo. Então, quando a gente produz escreve um livro, você pensa se esse livro ele é acessível a todo mundo, e não só a deficiência visual, mas você pensa se esse livro, o conteúdo dele, ou a forma como ele está sendo construído, a gente não pensa nisso usualmente, né? Que todas as nossas produções, todas as produções humanas, elas tinham que estar pautadas num desenho universal, né? Que é numa forma que vai ser acessível por todos, né? Então, acho que isso tem esses dois lados, né? Tem o lado que é o meu, o que eu busco para me instrumentalizar e para facilitar a minha vida, porque muitas coisas vão, de alguma forma, economizar tempo, economizar esforço, né? E tem o lado do que a sociedade pensa enquanto acessibilidade também. Renato, e cirurgia em bebê é uma coisa bem complicada, né? A gente sabe que cirurgia principalmente cirurgia de retinopatia da prematuridade, que não o laser, né? O laser a gente sabe que é um procedimento eficaz, é um procedimento bacana, mas alguns casos, né? Alguns poucos casos precisam de cirurgia, né? A cirurgia de retina, né? Como é que é isso? São casos geralmente mais dramáticos, né? Como é que tu vê isso? O que a gente torce primeiro é que o bebê com retinopatia diabética da prematuridade não evolua com a necessidade de ter um tratamento, e se tiver que ter tratamento, para ele no laser ou na injeção, porque se tem que operar uma complicação, a gente evita, sendo bem sincero, porque cirurgia em bebê é difícil. Então, quando a retina já está descolada e tem que fazer uma cirurgia no bebê, é totalmente diferente de uma cirurgia no adulto, né? O gel que a gente tem lá dentro do olho, né, que é o vítreo, né, no bebê ele é completamente aderido, né? A gente não consegue soltar o gel e liberar essas trações para a retina voltar a colar, né? E muitas vezes a gente faz a cirurgia e a retina redescola. Então, assim, o segredo não é o tratamento, é a prevenção para justamente não chegar nesse ponto, né? E se tem que fazer o laser, a Sociedade Brasileira de Pediatria e de Oftalmologia recomenda que tem que fazer em 48 a 72 horas, ou seja, se eu diagnostico aquele bebê com um quadro de retinopatia da prematuridade que deva ser tratado com laser, eu posso fazer no máximo até 72 horas. Tá? 3 dias depois é o limite. Isso, exatamente.
Assim, é importante a gente frisar isso, né? Porque há um tempo atrás eu atendi um bebê prematuro, né? Que não tinha sido nem encaminhado para poder fazer triagem, né? Então, realmente é importante até que o médico neonato, né? O médico pediatra, ele saiba dessa informação, né? O prematuro precisa fazer um exame, não é só o teste do olhinho, né? Como tu falaste, né? Tem que fazer o exame de mapeamento de retina. Lu, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu, durante muito tempo, foste a primeira pessoa aqui em Belém que tinha um cão-guia, né? Conseguiu um cão-guia. Me conta primeiro como é que foi conseguir um cão-guia, como é que tu conseguiste um cão-guia, a dificuldade para conseguir isso. Eu lembro que tu foste lá para os Estados Unidos sozinha, conseguiu pegar a Shiba, né? Sim. E aí me conta também das dificuldades que tu tens, né? Às vezes tem motorista que não quer entrar, parar no carro porque tem um cão-guia. Como é que aconteceu isso? Primeiro, como é que foi conseguir? E a segunda coisa, como é que foi a dificuldade de ter um cão-guia? A gente acha que é só facilidade, né? Mas tem muita dificuldade também que vem junto. Sim. Bom, conseguir foi realmente desafiador, no sentido de que no Brasil a gente tem poucas instituições, né, que treinam. Hoje em dia já tem até uma nova instituição, que na época que eu peguei a Shiba não tinha. E então são poucos cães diante de uma demanda muito grande, né? Então eu busquei no exterior, em escolas no exterior, mandei e-mail para várias e consegui em uma delas. Foi mais um processo de espera mesmo, espera do treinamento do cão, espera de que ele estivesse, né, apto e pronto para mim. E aí sim eu fui buscar, né? Passei um mês em treinamento com a Shiba, que hoje é meu cão-guia. A gente passa um mês aprendendo, né, como ser guiado, porque é um processo, um funcionamento totalmente diferente da bengala, né, de outras estratégias. E aí chegamos em Belém, o primeiro cão-guia, então assim, foi acho que foi um grande choque para Belém. Né, a cidade inteira, né? Para a cidade inteira. A gente estava num momento em que não tinha lugares pet friendly, essa onda de levar cachorro para o shopping, não estava nessa fase. Então era assim, que absurdo que esse cachorro está fazendo aqui. Então, assim, uma não compreensão geral, né? Tanto por parte das pessoas, quanto por parte dos estabelecimentos, dos motoristas, né? Então, motorista de ônibus, motorista de táxi, hoje em dia motorista de Uber. Né, tem toda essa dificuldade de compreender a função do cão-guia, o treinamento do cão-guia, que ele não se comporta como um cão, né, como um pet, ele tem todo um treinamento, então ele não vai urinar no carro, ele não vai, né, subir no banco, enfim, ele vai ter toda uma postura, assim como nos estabelecimentos, né? Então, assim, eu brinco que durante muito tempo eu dava um passo para dentro de um restaurante e parava, porque eu tinha certeza que alguém vinha falar comigo, né? Aí era toda aquela explicação e todo aquele convencimento, né? Foi um processo bem cansativo, assim, de educar mesmo, de difundir essa informação, né? De que eu tinha direito de estar nos lugares com cão-guia, etc. A partir de um momento, eu já comecei a ter uma política assim, você já tem a obrigação de saber, eu já estou aqui com ela há 2, 3 anos, problema de vocês, se vocês não sabem, eu vou entrar, e se vocês quiserem, vocês me tiram. Porque a paciência já foi acabando, né? Às vezes, nos mesmos lugares, você tinha repetição, né? Desse comportamento ainda de desconhecimento. Eu lembro que tu andava com a legislação, né? Eu lembro que tu andava com a legislação. Até hoje. Né? Olha aqui. Recentemente mesmo, ano passado, exatamente um ano, uma companhia aérea me impediu de embarcar. Não me deixaram embarcar com a Shiba, nesse nível. Sério? Companhia aérea. Porque eles exigiam uma documentação que não é exigida por lei para o cão-guia, é exigida para o pet, mas para o cão-guia não. O cão-guia não tem que ter essa documentação. E eles exigiram e eu não tinha. E tu perdeste a passagem? Eu não perdi, porque eu perdi o voo, mas aí eu tive que, para não perder a minha viagem, né, para não perder, enfim, tudo que eu estava indo fazer, eu fui no veterinário, me rendi, né, porque na verdade a minha opção política é não ter esse documento, porque eles não podem me exigir. Mas aí eu fui no veterinário de madrugada, saí correndo, fui no veterinário, voltei pro aeroporto e aí peguei um próximo voo.
Caramba, que coisa, hein? Então, assim, o nível de desconhecimento, mesmo uma companhia aérea, mesmo a legislação é de 2011, tem quase 10 anos, e continuam nos mesmos equívocos, né? E em termos de aplicativo, Lu, tem alguma coisa que tu usas especificamente para baixa visão? Tem um que eu gosto muito, não sei se você já conhece, que é o Be My Eyes. Já viste esse, Sim. Renato? É bem legal. O Be My Eyes, é legal. Ele inclusive, é uma dica, eu acho que para todo mundo, né? Baixar o Be My Eyes. Sim. Explica aí pra gente como é que é, Lu. Eu já usei um pouco. O Be My Eyes é um aplicativo que você pede socorro. Então, você está tentando ver alguma coisa e não está conseguindo, você manda no aplicativo e alguém que está ali disponível naquela rede vai te socorrer, né? Vai te dizer que cor é alguma coisa, qual é o que está escrito, ou enfim, qual é você está no supermercado, né? Está no supermercado, eita, não estou conseguindo ver o que é isso, essa marca, alguém me socorre e diz o que é esse produto, né? Aí na hora a pessoa te responde. Quem tiver disponível, responde, né? É bem bacana. É bem útil. Mas, assim, é muito útil, mas se você for pensar que você vai usar isso para tudo, talvez torne-se cansativo, né? Para você mesmo. Então, tem outras ferramentas, né? Tem aplicativos, por exemplo, que fazem a percepção de notas, de dinheiro, de cores. Tem várias estratégias nesse sentido. Eu não uso tanto, porque eu tenho baixa visão, então eu coloco pertinho e consigo, né, ter acesso. Mas a lupa que eu estava falando do iPhone ou do Android, no caso, que é um aplicativo, para mim é essencial. Eu uso todos os dias para coisas na minha casa mesmo, assim. Tipo, quero ver se a geladeira está no 1 ou no 2. Eu vou lá com a lupa e chego pertinho e ajusto, entendeu? Então, uso o tempo todo mesmo. Entendi. Um que eu gosto muito... essa... Não, desculpa, pode falar. Pode falar. O que você gosta? Não, só fazer um parêntese dessas ferramentas, desses aplicativos, eu acho que são coisas que a gente nem imagina, né? Se a gente fosse ter essa conversa daqui a 20, 30 anos, a gente não consegue nem imaginar. A gente talvez use um óculos que vai reconhecer tudo, chip implantado que vai, enfim. Hoje em dia já até tem, né? Tem um óculos só que ele é muito caro, ele é muito inacessível, mas existe um óculos. Né? Exatamente. O Orkan, ele é tipo, na verdade, ele adapta no teu óculos, né? Ele é como se fosse uma câmera que adapta no teu óculos. E ele fotografa as coisas e acho que, na verdade, ele filma, né? Nem sei se ele fotografa. Ele fotografa. Acho que ele filma isso, Não, acho que ele tira uma foto, por exemplo, de uma página de um livro e aí ele vai lendo para você e depois você tira outra, digamos assim. Mas, por exemplo, um recurso que eu uso muito para ler, por exemplo, para estudar, né? É um aplicativo que chama Voice Dream, tipo sonho, voz, sonho. E ele lê tudo, só que de uma forma mais agradável do que um simples leitor de tela, por exemplo, do celular, que o próprio celular tem, né? Tanto o Android quanto o iOS tem um leitor de tela nativo. Mas esse aplicativo, ele é um aplicativo para leitura. Eu recomendo ele, inclusive, para quem enxerga, porque é muito cômodo, assim, você coloca um texto lá e põe play e ele vai lendo, transforma aquilo num audiolivro, digamos assim. Né? Então, é uma coisa que eu uso sempre também. E tem alguma outra dica, Lu, que tu dá de site, assim, por exemplo, olha, esse site é muito legal para pessoas que têm baixa visão, olha... Tal. Então, por exemplo, tem um que eu acho bacana de audiolivro, que é o YouBook, não sei se você conhece, que é como se fosse um Netflix de audiolivro. De livro? Legal, não conheço. E aí tem vários, tem audiolivro de revista, é bem bacana também, tem umas coisas legais lá. Esse tipo de coisa eu não acesso tanto, assim, eu acho que tem muita coisa sendo produzida, assim, eu acho que esses dias eu encontrei, por exemplo, no YouTube um canal que explicava o iOS com leitor de tela, então ele vai te dar várias dicas de como usar, ou então um vídeo no YouTube que vai te explicar como usar o leitor de tela no PowerPoint, por exemplo. Então, assim, hoje em dia tá tudo aí, é só Google que você vai encontrar a resposta para suas necessidades. Ferramentas existem, né? Existem muitas, e não só as ferramentas, né? Como alguém te ensinando a usar aquela ferramenta, alguém te explicando como é que aquilo pode ser útil se você tem baixa visão, se você é cego. Então, tipo, tem muita coisa sendo produzida, né? E eu acho que nesse sentido das tecnologias assistivas, de modo geral, uma coisa que eu sempre falo é assim, que na minha experiência com contato com pessoas com deficiência,
muitas pessoas que têm visão residual, que têm baixa visão, acabam levando uma vida como se não tivessem. Por quê? Porque a adaptação em relação à tecnologia assistiva, ela não é simples. Em qualquer tecnologia assistiva, então assim, se a gente for pensar uma prótese, não é fácil você usar uma prótese, uma bengala, não é fácil você usar uma bengala. Não é de hoje para amanhã que você vai estar dizendo, estou super adaptado com a bengala, vou sair andando. Se você quebra o braço e tem que se adaptar, escrever com a mão esquerda, não é fácil. Então assim, se adaptar com um recurso maravilhoso que eu uso todos os dias, que é a lupa eletrônica, para mim é muito fácil, porque eu faço isso desde os 7 anos de idade. Mas para quem pega isso num determinado momento da vida, por exemplo, que perdeu a visão adulto, ou que não tinha esse tipo de acesso, é uma adaptação. Então não vai ser assim, eu vou pegar a lupa eletrônica e no primeiro dia eu vou ler um capítulo inteiro de um livro. Não vou. Vou ler uma página, vou ficar cansada, vou ficar com dor de cabeça, vou ficar, né, eu não vou entender o que eu estou lendo, porque o esforço vai estar mais no manuseio da ferramenta do que, de fato, na compreensão. Então, assim, é paciência, né? Dedicação e paciência para se adaptar, porque são coisas que facilitam muito a vida, que tem um ganho muito grande, mas que precisam de adaptação. A Shiba é uma tecnologia assistiva, digamos assim, que precisou de muita adaptação, né? Eu não saí com ela num dia, vamos viajar o mundo. Não! Foi todo um processo de adaptação meu e dela para que a gente conseguisse ser uma dupla e funcionar bem juntas, né? É interessante tu falares isso mesmo, porque a gente vê muito isso, né, Renato, nos pacientes com degeneração de mácula, né, que fazem um tratamento crônico, né, de doença, e às vezes a gente encaminha para a visão subnormal para eles fazerem os recursos e eles acham realmente que, enfim, vai pegar a lupa e vai ler como lia aos 30 anos, aos 20 anos de idade. Uma expectativa muito grande, né, de ler como antes e aí isso é o que a Lu está falando, precisa de um treinamento, de um esforço, de repetição, né? Agora, Renato, pensando nessas coisas das crianças, né, que a nossa live foi isso, para falar sobre doenças de crianças, já falou bastante de retinopatia da prematuridade. Tem alguma outra coisa que a gente poderia comentar com doenças de criança, que seria interessante a gente falar com os pacientes, são a prevenção? Deixando de lado a prematuridade um pouco, né? Aí já falando lá das doenças do teste do olíneo, que causam um reflexo branco no meio da pupila, né? Muitas vezes, quando o bebê nasce e tem uma catarata congênita, essa catarata ainda é muito pequena e não gera aquele reflexo branco. Às vezes o bebê vai ter aquele reflexo branco depois de meses a anos depois. Então, uma das situações que os pais percebem muito, por exemplo, é em fotografia, né? Bate foto da criança, um olho está com reflexo vermelho, o outro olho está branco, né? É claro que muitas vezes isso é só o ângulo da foto, não tem nada, mas muitas vezes pode ser um indicativo de ter alguma patologia lá dentro do olho, né? E aí, se isso acontecer, levar no oftalmo. Outro sinal é que com 2 meses, 3 meses de idade, assim que o bebê nasce, para o bebê a maioria já começar a seguir os movimentos, né? Muitos bebês não acompanham os movimentos, tem 6 meses, 7 meses, a gente mexe, ele não acompanha, então isso é um dos sinais também que a gente tem que dizer, né? Vale frisar também o estrabismo. Às vezes o pai percebe que um olho desvia, às vezes desvia pouco, fica na dúvida. Nesses casos também é importante levar na consulta, porque o tratamento começa à base de tampão para estimular o outro olho. O olho, a gente sabe que até 6, 7 anos é a nossa formação, né? Então, os pais têm que estar ligados. Eu sei que é difícil, às vezes, perceber, né? O bebê não vai dizer... E, assim, para quem é pai, mãe, assim, talvez alguns não tenham pensado nisso ainda, né? É recomendado levar toda a criança ao médico oftalmologista ou só se ela tiver sintoma? Como é que é isso na tua cabeça? Não, vamos supor, o bebê não nasceu prematuro, não percebeu nenhum desses sinais. Fez o teste normal, beleza. Quando é que ele volta para o oftalmo? Desenvolvimento normal, acompanhando objetos, tudo normal. Com 2 anos de idade, já dá para ir 3 anos de idade. Né? É pré-escolar, essa é a recomendação, 2 anos, 3 anos. E aí depois a frequência vai depender muito de cada bebê, anual, cada 2 anos. Mas o primeiro exame, se tudo der normal, 2 anos, 3 anos.
pré-escolar, né? Então, isso é importante. É uma coisa que eu sempre falo lá na graduação, né? Toda criança precisa fazer um exame oftalmológico, pelo menos até os 3 anos de idade, né? Toda criança, porque a gente previne muita doença, né? Sobretudo a ambliopia, né? O famoso olho preguiçoso, né? Fala rapidamente sobre o olho preguiçoso, sobre a ambliopia, né? Uma das causas de ambliopia, que é esse olho preguiçoso, ou seja, um olho desenvolve bem com o cérebro, o outro olho não desenvolve tão bem. Então fica essa diferença. A gente chama esse olho de olho preguiçoso, né? Numa linguagem coloquial. Uma das causas é o estrabismo, naquele olho que desviou. E outras causas, que o olho está retinho, mas causa ambliopia, é diferença de grau. Às vezes, um bebê tem uma diferença de grau muito grande, um astigmatismo no olho muito alto, uma hipermetropia muito alta, uma miopia, e no outro olho não tem grau. Então, esse olho que tem muito grau não vai desenvolver tão bem quanto o outro. E, às vezes, os pais não vão perceber, porque como um olho está bom e o outro não, o bebê vai estar fazendo tudo normal, né? Normal, né? Isso é bem legal, né? Porque bem legal, assim, das pessoas saberem, né? Porque você olha a criança, tá tudo normal, perfeito, né? Ela com os 2 olhos alinhados, tá fazendo tudo normalmente, aí você chega no médico, ela, sei lá, tem 4, 5 graus no olho, e aí você diz, olha, precisa usar óculos, precisa usar tampão, e aí a mãe fala, pô, mas como? Ele faz tudo, né? Então, é importante fazer antes dos 6 anos, né? Acho que é uma idade importante, né? 6 a 8 anos, né? Que é a idade de formação, porque passou dessa época, infelizmente, não tem como reverter. Então, é importante, toda criança, acho que a mensagem daqui, né, que precisa ficar, né? Toda criança precisa fazer exame oftalmológico, pelo menos até a idade pré-escolar, e toda criança tem que fazer teste do olhinho, e os prematuros, todos eles têm que fazer, o ideal, pelo menos, que façam um exame de mapeamento de retina para poder detecção. Principalmente aqueles com menores de 1,5 kg, com 32 semanas, né? Essa eu acho que é a recomendação que tem que ficar. Deixa eu só completar um negócio, nesse sentido que tu falaste, de que o desenvolvimento, às vezes, está aparentemente normal, né? Mas quando vai ver, tem 1 grau. Eu acho que isso fala muito da nossa capacidade de adaptação, né? Eu tive isso na minha história. Eu perdi, pelo descolamento de retina, a visão de um lado e eu não percebi, né? Então, mesmo com acompanhamento, mesmo aquilo, talvez num espaço de 1 mês, talvez não sei quanto é que isso demora, mas num espaço, né, curto ali, eu perdi de alguma forma, me adaptei, né? Não percebi que eu tinha perdido, imagina, eu perdi a visão de um lado no meu melhor olho na época, né? Que passou a ser o outro, né, depois, e não percebi. E aí um dia, tampando um olho, porque sei lá o que me deu, que eu tampei um olho, e disse, opa, não estou enxergando, né? Então foi realmente, eu acho que é algo que a gente tem que ficar atento, porque a gente tem muito essa capacidade de se adaptar e ao mesmo tempo a necessidade de, nesse momento, identificou um problema, vai correndo, vai amanhã, não é semana que vem. É isso aí. Porque realmente, às vezes, a gente fica procrastinando, né? A gente fica sempre deixando depois e tal. E uma coisa interessante, essa coisa de tampar um olho, né? Às vezes eu lembro de uma história de um paciente, na verdade, ela estava acompanhando uma criança. E ela falou, olha, filho, olha lá na frente, você não está vendo? Aí ela tampou um olho assim, eu não enxergo desse meu olho. Ela descobriu na hora da consulta, acompanhando uma criança que não enxergava dentro dos olhos. Então, cara, realmente, como a gente não percebe, literalmente, né, se acontece alguma coisa. Por isso que é importante a avaliação periódica, né, você, às vezes, já fazer isso também, um pequeno autoexame importante, né, a gente tá de olho, né. Mas, sobretudo, criança, né, criança não reclama, o problema de criança é que não reclama. Então, a criança, às vezes, tem uma visão... Ainda mais se aquilo foi sempre assim, né? Se foi sempre assim, é normal dela, ela não tem por que reclamar. Então, por favor, lembrem disso, toda criança precisa fazer exame oftalmológico, é uma coisa extremamente importante. Lu, eu queria te perguntar, assim, como é que foi... conta a história da Shiba lá na Universidade Federal do Pará, né? Tu tinha lá, quem não conhece aqui, a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal do Pará fica na beira de um campus que tem um rio, né? E tem muito cachorro lá, né? E aí, como é que foi entrar com um cachorro lá na universidade? Tem muito cachorro mesmo, assim, não é tem muito, porque quando eu cheguei aqui na UFSCar também me disseram, não, aqui também tem cachorro, mas aqui deve ter 5 no campus inteiro, entendeu? Em Belém tem 200, então assim, é muito cachorro mesmo. E ele, assim, quando eu cheguei com a Shiba foi muito traumático, foi muito difícil.
Eles atacavam ela todos os dias, assim, no caminho de uma sala para outra, ou, enfim, para qualquer outra parte da universidade. É uma universidade muito grande e as coisas são longe, né? Você tem que ir de um instituto para o outro. Então, esses caminhos, eles precisavam ser literalmente escoltados, porque senão vinham 5, 10, 20 cachorros para cima da Shiba. E a partir de então, eu tive que ser escoltada. Eu tinha que andar sempre, eu era escoltada pelo policiamento, né, pelos guardas da UFPA. Então eu brinco que eu busquei um cão-guia para minha autonomia, porque eu já tinha feito uma graduação na UFPA sem a Shiba, né, e já conhecia a UFPA, já tinha toda a minha autonomia lá dentro, que ia ser potencializada com a Shiba, e aí com a Shiba eu perdi essa autonomia, foi o contrário, eu perdi porque eu não podia ir ao banheiro, porque lá no básico da UFPA, até o banheiro é uma longa distância, então eu não podia ir ao banheiro sozinha ou com a Shiba, ou tinha que deixar a Shiba na sala e ir sem ela. Então, assim, eram várias contradições. E, infelizmente, foi um problema que não foi solucionado. Eu fiz 5 anos de graduação, com processo no Ministério Público, com, enfim, todas as medidas, todas as tentativas de medidas. Inclusive, o processo foi procedente, intimaram a UFPA para tomar providência, a UFPA nunca tomou nenhuma providência. Ou se tomou, não foi uma providência efetiva, e, enfim, esse problema continuou até o fim da minha graduação, infelizmente. Acho que por isso que eu não estou fazendo mestrado lá. Eu não aguentei mais. Frustração, Carlos, fazer mestrado. Olha, deixa eu te perguntar, e dentro de todas essas coisas que aconteceram na tua vida, assim, eu estava falando com a tua amiga, né, Marina, né, a tua amiga que mexe o telefone. Ela falou, o problema da Lu, assim, a Lu teve uma grande iluminação também, que ela nasceu na família certa, né, uma família cheia de oftalmologistas, né, então, tipo, botaram na família certa. O que mais te marcou, acho, nesse processo todo aí? O que te lembra, assim, que é uma coisa, putz, isso, eu acho que isso, se não tivesse acontecido, talvez a minha história fosse diferente. Rosalê, é muito difícil dizer uma coisa, assim, eu acho que... São várias, né, mas... eu acho, assim, que com certeza o que marcou foi, sim, a minha família, né? E nos dois aspectos, tanto no aspecto do suporte oftalmológico, e não só oftalmológico, porque isso que vocês estão fazendo hoje prova que é isso, que vocês não dão só um atendimento médico, mas que sim, é uma tentativa de buscar qualidade de vida, de pensar em estratégias. Então, o Tio Edmundo sempre teve muito essa função também, de junto com os meus pais, ajudar a traçar esse caminho, né? O que a gente pode fazer aqui nesse novo mundo, né? Que eu imagino que para eles, né, deve ter sido um grande choque, né? E agora? Né? Eu tive 3 filhas típicas, com um desenvolvimento típico, e agora como é que vai ser com esse novo desenvolvimento que a gente vai ter que descobrir, né? Então, eu acho que nesse aspecto, mas no aspecto do suporte da minha família mesmo, eu acho que é aquilo que eu falei no início, né? Da confiança, do suporte com confiança, né? Da estrutura mesmo, para que eu pudesse tanto confiar no meu desenvolvimento quanto buscá-lo, né? Eu acho que isso, assim, com certeza marca muito a minha vida e que acabava reverberando, né? Então, reverberava na escola, reverberava na rede de amigos. Então, eu acho que isso foi se estendendo ao longo da minha vida. Eu acho que, nesse sentido, eu sempre até conversei isso com a Lê, assim, quando ele falou, tipo, a gente quer contar histórias inspiradoras. E eu disse assim, Lê, eu acho muito legal, eu acho que a gente tem que, sim, contar histórias, contar o que deu certo, enfim, falar dos desafios e falar do que deu certo, mas eu acho que a gente tem que sempre lembrar muito disso, que cada história, ela é construída num cenário, né, com uma família, com uma condição, o acesso a você ter condições financeiras também, né, isso também no Brasil, né, isso importa muito. E com que professores vão estar no teu caminho, com que vão te dizer, porque eu acho que, assim, tem um estigma muito forte ainda, né? A gente ainda, enquanto sociedade, ainda acredita muito que a deficiência te limita, te impede de te desenvolver, e a gente
reforça essa crença com as nossas práticas sociais. Então, a gente reforça essa crença quando a gente não dá acessibilidade, quando a gente não instrui as pessoas, quando a gente não discute inclusão. Então, a gente está o tempo todo reforçando essa crença que a gente tem, né? E a gente diz, tá vendo? Ele não conseguiu, né? Tá vendo? Ele não passou no vestibular. E a gente vai reforçando, na verdade, uma crença que é nossa responsabilidade enquanto sociedade, né? Então, acho que é muito importante, assim, pensar que no meu caminho não teve só boas experiências, claro que não. Eu tive gente que me disse sim que não acreditava em mim, que me disse que riu quando eu disse a minha prova, minha nota do vestibular, que achou que não era, sabe? Tipo, um monte de coisa nesse sentido, mas ou eu dei mais atenção, ou eu tive mais pessoas que foram suporte, que foram, né, parceiros nesse sentido de confiar mesmo, né, de me ajudar a traçar esse caminho. Então, acho que eu sempre digo que assim, as barreiras físicas, as barreiras tecnológicas, as barreiras que existem, elas são difíceis, mas a gente consegue dar um jeito, inventar com o nosso jeitinho brasileiro. Às vezes a gente não tem, mas a gente dá um jeito. Mas se a gente esbarra nas atitudes, nas barreiras das pessoas, é muito mais difícil, né? A gente conseguir mudar as pessoas. Então, acho que esse processo de falar sobre isso, de falar sobre a deficiência, de desmistificar, né, uma ideia de que não consegue, de coitadismo, de uma série de coisas que é muito histórico, né? Que é muito antigo, que a gente não inventou ontem. Acho que isso é muito importante. Acho que essa iniciativa de vocês é muito importante nesse sentido também, como um espaço para falar sobre isso, né? Legal. Renato, bom, a gente já está chegando aqui a 1 hora, estamos finalizando nossa live, foi bem bacana. Renato, 3 coisas que tu queria deixar de dica para as pessoas em relação a doenças oculares na infância. Rapidinho, assim, papum. 3 coisas que tu acha que foram resumos de hoje. Olha, na verdade, eu acho que a principal, se eu for falar 3 coisas, mas a principal é prevenção, né? E seja para fazer o exame precoce, seja em tudo na medicina, não só na parte oftalmológica, eu já estendo para as outras áreas, é prevenção, tá? Porque isso vai gerar menos custos para o sistema de saúde, vai ser melhor para o paciente, vai ser melhor para o médico, que vai conseguir tratar na hora certa. Então, não esperar o problema acontecer para ir tratar, né? Então, fazer exames regulares para prevenir. Eu acho que eu não vou falar 3, vou falar só essa. Legal. E Lu, assim, para terminar, uma dica que tu diria assim, primeiro para uma mãe, talvez de uma criança que possa ter problemas de visão, e para uma pessoa que pode estar nos escutando, assim, o que tu poderia falar para uma pessoa que tem problema de visão, ou para uma mãe que tem problema de visão? O que tu falaria? Eu acho que para uma mãe, eu diria para ela confiar na força do seu filho. Então, legal. Confiar no destino dele, no que ele vai encontrar de bom e de desafio, porque isso vai ser construtivo. E isso não é diferente para uma mãe de uma criança típica, né? Eu acho que é o mesmo desafio, confiar que aquela criança vai se desenvolver com segurança. Acho que deve ser o desafio das mães e dos pais. E eu acho que para uma pessoa com deficiência, ou que esteja perdendo a visão, ou que, enfim, eu acho que informação é muito importante, né? Saber tudo isso que está aí, dos seus direitos, das tecnologias, do que já existe, do que já está produzido. A gente não precisa inventar a roda, já está inventada, muita roda já está inventada. Então, assim, acho que informação. E eu acho que tá faltando a palavra, assim, mas eu acho que é proatividade, iniciativa, algo nesse sentido, né? De você buscar mesmo. Acreditar que pode, né? E acreditar e buscar mesmo. Acho que com os seus recursos, com as suas possibilidades, com o que está ao seu redor, eu acho que não tem como. A minha experiência é assim, é que a gente precisa estar disposto a transformar o nosso meio. O meio não está pronto. O meio não está pronto, tem um monte de coisa errada, e a gente precisa estar aberto e disposto para agir, para chegar lá e dizer, olha, isso aqui está errado, isso aqui tem que ser assim, né? A gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e isso só é possível aliado com a informação.
quando você conhece seus direitos, quando você conhece seu lugar de pessoa com deficiência, quando você conhece o que você pode desenvolver, é possível agir, né, no meio. Então, acho que são essas duas palavrinhas. Legal. Gente, eu queria agradecer. Obrigado, Renato, pelo teu tempo. Lu, muito obrigado. Acho que foi sensacional te ouvir de novo. A gente já tinha feito isso uma vez com nossos pacientes, e foi muito legal. Eu queria começar essa jornada com o teu caso, porque é inspirador falar contigo, né? Uma pessoa que passou por tudo que tu passou, fez 2 faculdades, está aí sozinho em São Carlos, fazendo a diferença. Então, acho que fez todo sentido a gente começar contigo. Muito, muito, muito obrigado pelo teu tempo. Aí, assim, a gente vai interagir depois aqui, o pessoal no grupo do WhatsApp, e eu estou vendo que muita gente, os médicos da Retina Pro já estão respondendo muitas dúvidas aqui no chat. A gente se vê amanhã com o doutor Edmundo e a doutora Cléa falando sobre coronavírus, né? Uma coisa que está na moda, todo mundo está falando. A gente se vê amanhã no mesmo canal. Pessoal, tchau. Valeu. Obrigada, Lê, obrigada. Obrigado, tchau, pessoal. Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição. Para participar e enviar suas perguntas, assista a nossas lives toda quarta-feira, às 20 horas. Até o próximo episódio.